Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast, o BrilhaCast número 6. Aqui é onde a gente compartilha as táticas e estratégias para você chegar no seu 7 em 30, que o que é 7 em 30 seria O que é, o que é, o que é? US$ 7.000 por mês com a sua empresa de faxina nos Estados Unidos. E no BrilhaCast de hoje a gente vai falar sobre seguro, gente. A gente vai abordar tudo sobre seguro. Qual seguro contratar para minha empresa de cleaning, como funciona, por que que é tão importante você ter o seguro, né? E Thelma, eu já queria começar com essa pergunta. Por que que você acredita que ter seguro é tão necessário para quem vai começar a empresa de limpeza nos Estados Unidos? E aí, pessoal? Bom, vamos começar com esse assunto bem chato, né? A parte burocrática, todo mundo quer pular. Ninguém quer fazer a parte de licença, de autorização, né, federal para taxa. É parte chata, e o seguro é uma delas, né? Porque você tem que saber direitinho o que que você faz, né? O que que está incluso, o que que não está. E aí muita gente deixa para depois. Então, assim, eu não comecei com seguro, porque na verdade eu nem sabia exatamente o que, que era o seguro empresarial e por que, que eu tinha que ter ele. Tá? Eu achava que era mais uma ideia mirabolante de americano de colocar mais uma despesa para gente, né, no negócio. Então eu achava, ah, não, seguro, ainda mais a gente no Brasil tem a ideia que seguro é ruim, que a gente não precisa ter seguro, que seguro é só para gastar dinheiro. E, na verdade, o seguro é totalmente o contrário. Você ali se prepara para você não ter uma despesa muito maior depois. Então, eu estava com essa cabeça de que seguro ia ser uma coisa, um gasto supérfluo. Só que depois, com o andar da carruagem, né, da limpeza, começando a trabalhar com pessoas totalmente diferente, né, durante o dia, eu senti a necessidade de ter algo que me protegesse. Por quê? Você está na casa de estranho, você está lidando também com coisas que podem causar acidentes, né? Você está lidando com bens de terceiros. Então, realmente fazia sentido eu ter um seguro empresarial, até porque alguns sites só permitem que você capte cliente com seguro empresarial. Então, eu me senti na necessidade de ter esse seguro, tá? Existem vários tipos de seguro, você pode acrescentar ou tirar alguns itens, né? Assim como o carro, você pode ter de roubo, ou você pode ter de dano ao terceiro, você pode ter de mecânica, de reboque, você pode ir adicionando itens. E o seguro é a mesma coisa, o seguro empresarial. Você pode ter o seguro regular, que só cobre mesmo a necessidade na verdade, a obrigação que o estado onde você trabalha exige, né? Por exemplo, onde eu trabalhava, em Washington, Seattle, ele exigia que você tivesse um seguro com uma pólice de US$ 1 milhão. Calma, não quer dizer que você pode chegar lá e danificar a casa da pessoa toda que o seguro vai cobrir isso. Isso é apenas algo, um valor onde o seguro pode cobrir caso aconteça alguma coisa, não necessariamente com aquele bem, mas, por exemplo, com acidente, né, com conta de hospital, com honorários advocatícios, que é muito caro. Então, se, por exemplo, um cliente te processar ou por algum motivo alguém te processar, você consegue utilizar o seguro para isso também. Tá? Então, olha quantas coisas o seguro já pode ali te proteger. E tem também a parte, né, o item do seguro que você pode acrescentar, que seria o bonded, que é proteger os seus clientes de possíveis roubos, tá? De funcionários. É lógico que brasileiro geralmente trabalha com helper, e helper, na maioria das vezes, é bem honesto. Mas, se você chegar um dia a ter funcionários contratados, você vai precisar ser insured and bonded, que é a parte responsável por roubos. Tem cliente que exige que você tenha o bonded. Tem cliente que não, que só quer que você tenha o seguro.
Então, você tem tudo isso para adicionar. Você pode adicionar também danificação, né, dano ao item do cliente, ao item de terceiros. Por exemplo, teve gente, né, minha amiga que tinha empresa de limpeza, o helper dela estragou o piso de madeira da cliente e o cliente exigiu que ela trocasse. Então, ela teve que acionar o seguro, porque valia mais a pena acionar o seguro do que ela pagar o piso todo da cozinha, porque não teria como tirar só uma parte. Então, nesse caso, o seguro foi muito bem acionado, porque ela tirou esse peso, essa responsabilidade financeira das costas dela. Entendeu? Então, você tem que ver o que mais te deixa confortável em trabalhar. Eu era a insured and bonded. Eu não traduzo porque eu nem sei como é que é a tradução. É assegurada e assegurada contra roubo, vamos dizer assim, tá? E como eu geralmente não trabalhava com funcionários e eu sempre, na maioria das vezes, estava na casa, eu só era assegurada. Por um momento eu cheguei a ser bonded porque alguns sites exigiam, mas depois eu deixei só no assegurado. Então, você ainda tem essa possibilidade, tá? De você categorizar o seu seguro. E esse seguro que você pede, sei lá, a pessoa, no caso que você deu o exemplo, ela estragou o piso da mulher. Como que ela teria que fazer? Ela tem que pagar uma carência, alguma coisa para poder chamar o seguro? É como aqui no Brasil ou não? Você paga uma franquia, igual no Brasil, né? Seguro é mais ou menos assim. Às vezes vale a pena você acionar o seguro, às vezes vale a pena você pagar o dano, dependendo do dano. Então, se foi um vaso, um pedaço de carpete que manchou, né? Tem gente que não sabe utilizar os produtos certos, então mancha ali uma parte do carpete. Então, isso pode danificar, mas não é um custo muito alto para você. É até mais rápido você chegar, pagar alguém para ir lá e resolver. Mas se for um dano muito, muito caro e muito trabalhoso, realmente você vai preferir pagar a franquia do seguro para acionar. No caso dessa mulher, era muito melhor chamar o É, seguro para fazer, né? exatamente, porque era uma mão de obra muito cara e o cliente estava realmente irritado. Eu me lembro que o Helper, na época, usou um produto totalmente contrário à madeira. Então, ele saiu manchando tudo, entendeu? Então, daria um custo muito alto e o próprio cliente pediu que acionasse o seguro, porque ele queria colocar exatamente O como ele mesmo. queria, exatamente o mesmo, e não, já estava meio que irritado com a empresa, né? Então, ele queria mesmo que o seguro resolvesse para ele não ter mais que lidar com a empresa de limpeza. Ele realmente ficou muito chateado. Eu lembro que ela tinha ficado irritada porque não era pro helper, né, ter feito aquilo com o produto que ele fez, mas a responsabilidade é dela. E uma coisa também que eu queria acrescentar é que uma hora ou outra você vai precisar do seguro, porque os grandes sites para captação de cliente, eles exigem o seguro. E muitos clientes só vão te aceitar se você tiver o seguro. Eles confirmam lá, se você, eles conseguem confirmar lá ou no site do seu seguro ou na própria prefeitura, né, na própria secretaria, se você é segurado e se você tem licença, tá? Então Sim. não ache que o cliente nunca vai fazer isso não. Eu lembro até, e vou falar aqui, que quando eu tinha acabado de vender o schedule, o último schedule, ainda aparecia cliente, né? Só que eu já tinha meio que deixado toda a parte burocrática um pouco de lado. Tudo que ia renovar, eu já não estava renovando. E aí apareceu uma cliente perguntando se a gente ainda estava fazendo. E eu falei que eu estava passando para times diferentes, né? Por um parceiro, eu falava parceiros de negócio, porque a gente já ia estar responsável só pela parte comercial, que eles iam estar agora no batente ali no house cleaning. E ela falou: ah, tudo bem e tal. Aí ela perguntou assim: vocês têm licença? Eu falei assim: sim, temos licença. Aí ela, vocês são assegurados? E na minha cabeça, o seguro ainda estava vigente.
Só que não estava mais. Já tinha passado um ano. Ela conseguiu, depois de muita conversa, eu não sabia o que ela ia fazer, para mim ela ia aceitar, mas a conversa já tinha começado errado. Ela já estava muito. Quando o cliente, um belo toque aqui, quando o cliente, quando a conversa começa complicada, pode ter certeza que esse cliente vai te dar dor de cabeça. Então, não faça muita questão de fechar essa limpeza, porque se ele não te der dor de cabeça no começo, vai dar dias depois. Depois. É. Exatamente. Então, assim, a conversa já estava ali entrucada desde o começo. Aí depois ela, né, aceitou, finalmente aceitou. E do nada, um dia depois, por exemplo, a gente fechou na sexta, na segunda seria limpeza, e no sábado ela me mandou uma mensagem. Você falou que tinha um seguro e era mentira. É um absurdo que as empresas de limpeza fazem. Não é só vocês, tem várias que falam que tem seguro e não tem. E aí aquilo me deu um caramba, eu sempre procurei fazer tudo certo. E ela mandou essa mensagem tudo em caixa alta. Falei assim, Gritando. louca, né? Louca. Uhum. E ainda chegou e botou um review péssimo no Google, era o único Uhum. ruim que tinha. Ou seja, manchou a imagem da empresa toda por causa disso. Então, assim, eu cometi um erro, lógico, não deveria também, nem passou pela cabeça que o seguro já tinha Vencido. passado, Uhum. vencido. Mas é lógico que você tem que sempre ficar atento, porque tem cliente que é muito chato. E você vai pegar, quando você tiver um volume grande de captação de cliente, né? Que vão ser clientes de primeira vez, pode ter certeza que você vai pegar muito cliente chato. E para esses, não só por questão de se vão ser clientes ou não, se eles derem um review ruim para você e botarem lá, ah, essa empresa não tem licença, essa empresa não tem seguro, pronto, sua reputação já vai para baixo, mesmo se você estiver planejando ter. Então, o seguro, né, na minha opinião, é mais para mostrar do que realmente para utilizar. Sim. E geralmente, por exemplo, você disse que o cliente ele vai olhar se tem seguro. Ele geralmente tem planos de seguro que a pessoa olha tipo, ah, esse daqui eu aceito, esse daqui eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não Não, gosto. Não existe não, isso, né? não. Geralmente o cliente só pergunta se tem seguro, porque na maioria das vezes é um plano bem programado. Basicão. Ele é É, bem entendi. basicão, exatamente. Ele abrange as exigências do seu estado, porque cada estado tem sua exigência, e ali o cliente não quer saber se está incluso muita coisa, mas ele quer saber se você está segurado, se você tiver um acidente na casa dele, se você, sei lá, deixar algum fogo ligado, for limpar o fogão, deixar o fogo ligado, pegar fogo, se ele está segurado. Então, o cliente quer mais ou menos saber isso. Entendi. Inclusive, muitos clientes já têm seguro através da proteção da casa. Né? Muitos clientes têm aquela plaquinha na parte da frente da casa de seguro, de sistema, é home, alguma coisa. Quem tem aquilo geralmente já embute naquele valor uma proteção residencial. Então, muitos clientes não estão nem aí se você tem seguro, se você não tem, porque já tem aquele seguro ali incluso se alguém se acidentar na calçada, se alguém se machucar dentro da casa, eles já ficam fora se abstêm da responsabilidade de você colocar eles na justiça depois, pedindo para pagar a conta de hospital, pedindo para pagar qualquer dano. Uhum. E você disse sobre exigências do Estado. Você falou que cada Estado tem sua exigência. Isso muda o quê? Os preços, o que o Estado pede de licença, se é legal, se é ilegal? O que que muda de Estado para Estado com relação à exigência? Muda as exigências de acordo com os valores. É igual o seguro de carro também, né? Tem uns que obrigam você, nos Estados Unidos, tem uns que obrigam você a ter o seguro contra terceiros, tem outros que não. Então, cada estado tem uma visão. Tem um estado progressista, tem um estado mais esquerda. Então, cada um tenta proteger o que acha certo, né? Mas eles fazem um parâmetro, é lógico que nenhum absurdo de um para outro,
mas cada um tem a exigência de danos para terceiros, danos médicos, danos. Porque também o Estado, a gente sempre tem que pensar isso, tanto qualquer seguro, seguro de carro, seguro empresarial, o Estado quer se abster da responsabilidade de ter que pagar o seu dano, o seu prejuízo. Por exemplo, Sim. se você se acidenta numa casa de um cliente e você não tem seguro empresarial, você vai ficar encostado por meses porque você está com o pé quebrado. Quem é que vai pagar isso? É o Estado. Se você tem um seguro, o seguro cobre. Entendeu? Ah, Então, qualquer seguro, o carro também, o carro nos Estados Unidos é obrigatório. Por quê? Se você tem um acidente de carro, onde você atropela alguém e você machuca essa pessoa vai ficar desabilitada por um ano. Quem paga é o seguro, ah, não entendeu? é você? Não, não é a gente, é quem é o seguro que você tem, que deveria ser obrigatório. Eu Ah, mesma me envolvi no acidente de trânsito, na verdade foi a minha sócia, e a pessoa, depois de meses, eu falando com a pessoa, tá tudo bem? Ela falou, não, tá tudo bem, só tive uma dor nas costas. E a gente tinha pensado que ela tinha se machucado, que ela estava mexendo no celular, e aí por isso tinha acontecido o acidente. Mas como a gente estava na traseira, a gente estava errada, né? E aí ela foi embora, falou que estava tudo bem, o nosso carro acabou, mas depois, né, vendi, compramos outro, mas aquele acidente para mim não tinha dado nada, porque eu estava falando com a pessoa falando, não, melhorei, não sei o quê. 3 meses depois aparece uma carta na minha casa hum, dizendo que a pessoa tinha processado e ela estava pedindo US$ 80.000. US$ 80.000. E depois eu soube, e ela era mexicana, mas enfim, não que seja um motivo. sim, Mas depois eu sim. soube que é muito normal. Os advogados convencem as pessoas a entrarem, porque quem ganha, quem paga é o seguro. Mas na verdade o seguro, né, você pode pedir o que você quiser, US$ 80.000, 70, mas depois eles vão baixando, mas se a pessoa conseguir US$ 15.000 já está ótimo, né? E o carro Sim. dela não houve nada, nada. Eu não estou duvidando que ela tenha se machucado, mas de repente ela parou de me responder. Sim. Então não era questão De ela da dor, realmente né? querer, né? De doer. Dela, porque senão Ela se viu ela a falasse, cifra, olha, sim, minhas costas estão doendo, eu realmente preciso do médico, eu ia se bobear tirar do meu dinheiro para pagar. Mas não, ela fez de má fé, ela realmente sumiu para entrar com o advogado e ganhar um dinheiro aí, nem que fosse bem menos que US$ 80.000. meu Deus. E nessas horas o pessoal que é ilegal, por exemplo, não tem problema de, mesmo que chega um processo para você, você não pode ser preso porque você Não, está não. ilegal e você ainda bateu numa pessoa, está tomando um processo, e além deles, você tem que pagar ainda por cima, ainda ser deportado, não tem esse perigo? Olha, perigo tem, e as leis estão sempre mudando, né? Perigo tem. Lógico, se você é ilegal, você tem que ficar no pianinho, você tem que evitar esses problemas muito com corte, né? Porque lá qualquer problema você vai para a corte. Então é lógico, se você está errado, entre aspas, você tem que evitar ir para lugares que julgam se está certo ou errado, né? Sim, Vamos entender pela essa lógica. Mas uma coisa não define a outra. Você ser ilegal não significa que você não estava certo naquela briga, ou não quer dizer que você estava certo naquele acidente de trânsito. Ele vai sim, julgar independente do seu status imigratório. sim. E até para fazer seguro, não tem problema se ser ilegal? Qualquer um pode fazer. Não, qualquer um pode fazer, desde que você tenha a sua empresa aberta, você vai passar esses dados e a única coisa que pode acontecer é variar um pouquinho no preço. Por exemplo, o seguro de carro, você também varia um pouquinho no preço se você não tiver a documentação americana, o Social Security. Mas você consegue fazer normalmente só com a IT number, você consegue fazer seu seguro, mas pode ser que fique um pouquinho mais caro. Ah, entendi. Você, quando estava lá nos Estados Unidos, que agora você veio para o Brasil por algumas questões, você ficava em qual estado? Você tinha em qual estado? E qual que era o valor que você pagava? Tem algum seguro que você. Eu não sei se você pode recomendar, né? Porque não sei
você não é corretora, mas você usava algum que você gostava, alguma coisa assim? Olha, eu tive seguro em Washington, né? Especificamente em Seattle, que não é nem a capital, é a cidade mais Uhum. famosa. Então, eu tive seguro lá e eu usei um seguro que é relativamente desconhecido, mas ele é reconhecido, ele é bem reconhecido, mas não é aquele que gasta milhões em propagandas no Super Bowl. Então, você tem que sempre procurar as empresas menores, porque elas respondem ao que você precisa, mas também não precisa ter um State Farm da vida, que é super caro, mas você pode ter um mais local, que tem muitas associações de seguro, né, do seu estado, que vão te fornecer tudo o que você precisa e você não vai pagar um preço tão alto. Eu, por exemplo, pagava 300 e poucos dólares por ano. Então, se você diluir um pouquinho isso, não dá tão caro, né? Dá uma base de 30 a 40 dólares por mês. Mas aí você fazia o seguro para o seu carro, para casa, ou você fazia só para casa se quebrasse alguma coisa na casa do cliente? Eu fazia o seguro para o carro. Para o carro, o correto é você também colocar um seguro empresarial para o carro, porém, não é uma coisa, vamos dizer assim, indispensável, mas eu estou falando aqui o que é o correto, mas nem quer dizer o que eu fazia. Eu fazia um seguro normal para o carro, tá? Com danos para terceiros, também podendo dirigir terceiros, porque se o helper precisasse dirigir, estaria segurado, né? Uhum. E fazia o seguro empresarial, que aí já assegurava a empresa. Entendi. E mesmo assim, você disse que você pegou um não tão top, não o melhor de todos, não tão conhecido. Aqui no Brasil é chato porque às vezes você pega um que não é tão top e ele não honra com o que ele falou, ou ele fica procurando um pedacinho no contrato para ir lá e não ter que pagar para você. Aí também é assim com os seguros ou não? Assim, existe essa possibilidade. Por isso que é bom você encontrar um meio termo. Eu usava o American Family, em Washington. Ele é um meio termo. Ele não é o mais caro, mas também não é aquele fundo de quintal que quando você precisar ele vai sumir. Uhum. Entendeu? Ou vai ficar botando mil e um empecilhos. Então, você já vê pelo atendimento, você vê, tem um site, né, chamado Insurion, www.insurion.com, que você consegue ver o melhor seguro para o seu caso. Você vai colocar o seu estado, o que você precisa, né, com o que você vai trabalhar, e ali ele já vai te dar várias opções. Nessas várias opções também tem os reviews. Então ali você consegue ver se foram bem tratados quando precisam do seguro, se você coloca o nome deles no Google também para ver a reputação. Então, é como qualquer contratação de empresa, você precisa se sentir seguro contratando seguro. Combinou? Foi horrível, meu Deus do céu, foi Ô, muito faz um ruim. Nutella disso, pelo Foi amor de muito Deus. ruim. Faz um Nutella disso, pelo amor de Deus, que vai viralizar. Vou pensar seriamente nisso. Mas tudo bem. E você ainda falou, mas eu não sei se tem algum ponto que ainda tem para colocar. Mas o que que a pessoa tem que procurar nesse seguro? O que que você via como requisito? Só as avaliações? Só o tanto de clientes que eles tinham? A carência? O que que você olhava para escolher um seguro? Olha, eu via muito se ele cobria os requisitos do meu estado, como era o atendimento deles e também essa parte de reputação, porque eu também não queria um seguro que se eu precisasse de qualquer valor, né, qualquer ajuda, eu tivesse que pagar uma franquia altíssima, né? Por exemplo, se eu tive um dano de 5 mil, eu tenho que pagar uma franquia de 5 mil, então não ia adiantar nada. Não adianta nada. Então, isso é muito importante você perguntar sobre esses detalhes para você depois não adiantar ter um seguro e você tirar o prejuízo todo do seu bolso. Entendi. Teve alguma vez que você teve que usar o seguro ou que deu problema, além do termômetro? Ou alguma vez que o termômetro o pessoal pode escutar no podcast número 1, a da Mira.
Da Bia tem risada demais. Não, eu nunca tive que usar o seguro, acionar o seguro, até porque se acontecesse qualquer tipo de dano, foi barato e eu na próxima limpeza eu já levava o item, né? Teve uma vez que eu usava a Helper que ela conseguiu quebrar a coleção de copos da cliente toda semana. Toda semana ela E é quebrava um. um. E eu já não tinha mais. E detalhe, como a coleção era completa, eu comprei 4, né? Não tinha como eu comprar um, comprei 4 e deixei um. Na outra semana ela quebrava outro. Aí eu ia deixar outro. Mais um. Acabou, acabou que eu acho que foram 3 copos, eu só fiquei com um, mas eu já deixava lá guardado. Que eu falei, se tiver que quebrar, eu falei assim, pelo amor de Deus, não lava mais a louça. Deixa Deixa comigo. aí. Pelo amor de Deixa Jesus aí. E Cristo. fiz, e fiz e mentalizei. Aí teve essas coisinhas, né? Como teve uma vez que a minha sócia bateu o aspirador e quebrou um vaso de um indiano. E ele fez questão da gente comprar. Só que não tinha, era um abacaxi dourado. E ele queria o abacaxi dourado. Eu achei o abacaxi prateado, ele não queria o prateado. Aí eu falei, bom, não tô achando. Você fica tudo bem se eu te pagar? Ele, sim, você pode me pagar. Aí eu fui, deixei US$ 15 lá, que era o preço, e pronto. Meu Deus, por E 15 dólares. Por 15 15 dólares. dólares, ele fez questão. Ele não falou assim, não, deixa, não sei o que, não. Você deixa lá, eu deixei lá na casa dele. E teve casos também, por exemplo, na época que eu estava começando a ter equipes, né, trabalhando por porcentagem, surgiu, como eu já estava com muita casa, uma amiga, né, precisou trabalhar para mim. Por quê? Ela estava trabalhando com uma empresa de limpeza, só o que aconteceu? Um cachorro veio para cima dela, um cachorro de casa, né, veio para cima dela, ela se assustou, caiu da escada e machucou o joelho. Segundo ela, tinha rompido o ligamento. E aí, essa pessoa, né, essa dona de schedule anterior, não tinha seguro. Então, essa minha helper teve que apelar para o governo. Então, o governo foi dar um auxílio a ela, era mais ou menos US$ 900. E esse auxílio não bancava ela ainda precisava de algo a mais para trabalhar. Só que ela agora já não poderia trabalhar oficialmente, ela teria que trabalhar por debaixo dos panos, porque se o governo soubesse, Já era. ela ia perder o benefício. E aí ela chegou para mim e falou: olha, a situação é essa, essa, é essa, eu estou precisando muito. E eu fui e deixei que isso acontecesse. Só que olha o que aconteceu. Essa pessoa ficava responsável pelas casas que eram mais afastadas, que era praticamente outro condado de Washington. Então, ela praticamente, eu recebia os pedidos de casa e mandava para ela. Então, o cliente nem me conhecia ela e o esposo que trabalhava. Só que, depois de 3, 4 semanas, mais ou menos, entrou uma pessoa em contato comigo, dizendo que era do governo e que perguntou se eu contratei uma pessoa chamada tal, né? Porque essa pessoa estava recebendo um benefício e eles tinham investigado, né? Inclusive com a cliente, e viram que essa pessoa estava trabalhando para mim. Hum. Olha, Ela olha Ela deu o cartão dela pra. Olha a situação. Ela, quando foi na casa da cliente, deixou o meu cartão, porque ela, teoricamente, estava trabalhando para mim, entendeu? E ela foi e deixou o meu cartão. Esse investigador era um investigador. Ele foi na casa da cliente porque ele estava seguindo essa helper. Ela. E aí, depois que ela saiu da casa, ele foi na casa da cliente e se identificou e pediu o cartão. E esse cartão tinha o telefone de quem? A Thelma. Oh, da menina aqui, beleza. da menina aqui. E eu sem entender, e ele falando, não, porque eu sou do investigador e eu vi que você trabalha com a pessoa tal, né? Eu gostaria de saber há quanto tempo ela está trabalhando para você. Nem Aí eu falei, conheço. aí eu falei que tinha ela trabalhava muito esporadicamente, era muito de vez em quando, e que não tinha vínculo nenhum.
Aí ele falou, não, porque ela recebe um benefício, isso não pode, a gente vai cortar o benefício dela. Me pediu que mandasse um e-mail explicando tudo, quando que ela trabalhou, desde quando ela trabalhava para mim, o que que ela era minha, né? Por que que ela estava trabalhando, se eu sabia que ela tinha o ligamento do joelho ruim, se eu sabia que ela recebia benefício. Então, gente, olha a dor de cabeça que eu fui arrumar. E aí, a partir daí, né, eu tive que escrever um e-mail. Lógico que eu conversei com ela, escrevi um e-mail dizendo que ela trabalhava muito esporadicamente, né? E meio que livrei ela. Acredito eu que ela logo depois foi para o Brasil, mas acredito eu que eles tenham cortado o benefício, mas isso poderia me dar um problemão, Por que porque eu você estou acha isso? contratando. Porque assim, eu poderia ter que me explicar como é que eu estava contratando alguém que estava recebendo um benefício do governo, entendeu? Ela também poderia ir, eu poderia ser uma testemunha, enfim, envolver a empresa numa coisa desnecessária, entendeu? Porque nesse caso dela, eu nem estava ganhando porcentagem, na verdade, eu estava fazendo para ajudar ela. Tanto que eu até falei com você, que eu combinei com ela: olha, você faz as casas, você ganha 100%, mas na hora da venda, a casa é minha, entendeu? A gente passa porque ela já estava planejando ir para o Brasil. E ela, no final, falou que não era justo, que eu tinha que dar ainda 50% para ela. E Bonito. aí teve essa confusão toda, mas aí eu dei meus dribles, né? E a gente, no final, sei lá, 20% para ela. Mesmo assim, não foi o que foi acordado. Mas, enfim, ficou Uhum. por isso mesmo. Mas olha o problema que a gente arruma. Imagina se eu sou essa empresa anterior sem seguro. A, a, Verdade. a Helper ter que entrar contra mim. Ela entrou, na verdade, contra a empresa anterior, só que ela não tinha seguro, então a mulher simplesmente se negou a pagar. Quem teve que pagar é o governo. Então é isso que o governo quer evitar. Ele quer sempre que você tenha alguém ali te amparando em qualquer problema. E largar você do osso dele, né? Exatamente, ele quer se eximir da culpa. Não importa Uhum. o que você faça, desde que você tenha o seguro, pode fazer o que quiser. Entendi. Mas aí no caso, por exemplo, ela machucou o joelho, o governo ele pagaria a cirurgia dela ou não? Não existe isso. Então, ela estava tentando com a mulher, né, a dona de schedule anterior, que ela deveria pagar. Porque primeiro ela achou que a dona da casa deveria pagar, porque ela soltou o cachorro. Mas na verdade quem se assustou foi ela. Então, É. assim, fica esse quem disse que me disse, o que aconteceu, quem tem culpa. Mas no final, se tivesse um seguro, estaria resolvido. Entendeu? Sim. Então, é sempre tentando evitar esses problemas que eu acho que, assim, você trabalhar com medo, principalmente se você é ilegal, estou falando isso para todo mundo, mas principalmente para você que é ilegal, você já tem um certo receio, já tem um certo medo. Aí você vai e trabalha sem seguro, você vai e trabalha sem licença. Nossa, o cliente está ali com uma bomba relógio, porque qualquer coisa que aconteça, o cliente vai se sentir responsável. Ele não quer problema. Então você tem que diminuir ao máximo, né, esses possíveis problemas que podem acontecer e uma hora ou outra vão acontecer porque são acidentes. Se você pensa no longo prazo, né, é igual acidente de carro. Você nunca quer que aconteça, mas pode acontecer. Tá, todo mundo está sujeito a isso. Então, principalmente na área profissional, você não pode deixar. Você está lidando com terceiros, né? Você está lidando com bens, você está lidando com pessoas. Então, pessoas são complicadas. Então, tente evitar sempre, tente diminuir, né, o risco de você ter que bancar, de você ter que responder numa corte, de você ter que procurar advogado, porque isso atrasa mentalmente o nosso serviço. Então é bom você estar resguardado. Sim. Eu lembro uma vez que eu estava vendo, acho que um vídeo no YouTube e uma influencer ela falava sobre investimento, né? Ela falava que você tinha que poupar toda semana ali uma graninha ou todo mês para você poder investir, né? Aí chegou uma pergunta para ela e falou: "Você acha que é importante fazer convênio?" Ela falou: "Às vezes eu tô guardando ali R$ 600, o convênio é 400, mas às vezes eu não vou nem usar. É,
aí eu vou poupar só R$ 200 por mês, como que eu vou fazer? Aí ela explicou, ela falou, gente, vamos supor que você poupe esses R$ 400 por mês e você se acidente, deu algum problema, você tem que internar. Você vai pegar todos os 2 anos que você poupou dinheiro numa internação de R$ 15.000. Por exemplo, Vai se tudo. a pessoa não tem seguro, no caso lá da cozinha que a mulher estragou madeira, quanto que ela deixa na casa daquele cara que queria que ela Exatamente. arrumasse? Quanto você acha que ela ia É. deixar ali? Você Uhum. tem uma estimativa? No- Quanto você acha? Olha, eu não sei, mas seria mais de US$ 5.000. Dependendo do dano realmente, porque é tudo de madeira, né? Então, assim, você tem que tirar. E a mão de obra nos Estados Unidos é mais cara. Então, Uhum. então é muito, né? Às vezes não tem o mesmo piso e você tem que quebrar fora o transtorno, né, com o cliente. Então, são muitas coisas ali que podem acontecer que não valem a pena, mas principalmente com relação à saúde. Eu acho que é o mais. Porque a saúde nos Estados Unidos é muito cara. Então, se você tiver que bancar do seu bolso uma cirurgia, por exemplo, é Vai à muito dinheiro. falência. Vai à É falência. muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Lá não tem SUS igual aqui eu tenho. Não, lá sim, você é atendido, mas a conta chega na tua casa. Então, muita gente não Entendi. paga, mas fica ali com aquela pendência, entendeu? Uhum. Então vai Entendi. chegando conta na sua casa. Eu lembro que eu fui ao pé, eu nunca, depois, quando eu fui cleaner, eu nunca tive nenhum acidente, mas eu tomava muito cuidado. Eu não esquiava, eu não fazia qualquer tipo de esporte radical. Quando quando era dia de neve, assim, eu me cuidava muito para não escorregar, porque eu tinha horror de não poder trabalhar. Então eu cortei isso da minha vida. Mas eu lembro que na primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu era babá, né? E eu fui abrir aquelas garrafas grandes de suco e eu botei a faca, eu super experiente na cozinha, botei a faca bem na tampa e fiz assim, ó, para correr. Não sei se dá para ver. Quando ela correu, correu nessa parte aqui da minha mão. Hum. Ai, Só que eu sou muito frouxa para sangue. Quando correu, ela abriu isso daqui porque tem uma gordura aqui dentro, né? E eu vi um negócio branco. Só que na minha cabeça era osso. E eu já doente, céu. fui e falei: Meu Deus, meu osso. Eu vou Desmaiei. morrer. Eu vou morrer. Desmaiei. E um menininho de 4 anos ligou pro 911, né? 911 e falou: Minha babá desmaiou. Morreu. Ele que ligou para a ambulância para vir me socorrer. Aí veio 2 ambulâncias, 2 carros de polícia e um carro de bombeiro, porque ele falou que foi com uma faca. Então já pensaram que tivesse sido, né, caso de polícia. Aí eu lembro que chegou, eu tava meio assim, né, crente que tava tudo para fora. Na minha cabeça já tava até tendão para fora. Aí Sim. chegou a enfermeira, abriu assim, ela, não, não, já tá fechando. Aí eu abri, tava com pano de prato, tirei e falei, realmente já tá bem melhor. Aí ela falou, você quer ir pra ambulância? Eu falei, quero. Aí eu tava indo pra ambulância, aí a mãe da criança tinha chegado e falou assim, olha, a ambulância é US$ 180, você tem certeza? Aí eu levantei na hora, falei, Tô não, não, bem, não tô bem. precisa. Ela falou, não, então eu te levo. Eu falei assim, isso, você me leva. Aí chegou lá, deram uns pontinhos, eu falei assim, bom, aqui nos Estados Unidos deve passar uma injeção, né? Deve ser uma coisa que vem um robozinho, começa a dar um, Um um, ponto, sei um lá. ponto, deve vir uma máquina que vem aqui. A mulher falou, a enfermeira chegou e falou assim: Olha, aqui a gente não vai dar nem anestesia. Pegou a agulha, ó, deu 3 pontos e parou. Meu E para eu não Deus. pagar a conta, eu tinha seguro, mas para eu não ter que ir no hospital de novo, a minha amiga, outra amiga ao Tirou o pé, né, ponto. babá, foi e tirou o ponto para mim. E Ela era de pobreza, educação hein? física, então ela tinha um pouco de noção. E pobreza. Então, meu Pobreza. Mas tem Deus. muito caso, e assim, acontece, acidente acontece. Por mais que você seja cuidadoso, acontece. Então a gente tem Sim. que trabalhar tranquilo. E qual que é a diferença aí entre o convênio médico, ter um convênio e ter um seguro? Qual que vai ser a diferença entre os dois? Porque você É pode se. porque nos Estados Unidos se chama Health Insurance, é seguro de saúde, entendeu? No Hum, Brasil que tem seguro de vida e o convênio de saúde, mas é a mesma coisa. Mas o que ela faz para a empresa dela pode te proteger também, em todos os casos, ou só no trabalho? Não, só no trabalho, só no Uhum. trabalho.
Se você estiver no final de semana fazendo outra coisa, não protege. E se você estiver indo de carro para o trabalho, ele também vai proteger. Ele também protege. Você tem a opção de escolher também, porque o caminho do trabalho é igual no Brasil. No Brasil também é assim. O caminho do trabalho já é considerado que você Contando está no contando com o trabalho. trabalho. Então, também você está assegurado, protegido nesse caso. Entendi. Entendeu? Ah, é cada história que você conta aqui, meu É Deus do muita céu. história. Não, Na essa hora a não. gente entra em pânico. Na hora a gente entra em Sim, pânico. Mas depois vira história e a gente realmente, é o que eu sempre falo, que a gente realmente aprende nos dias ruins. Os dias bons a gente nem lembra. meu Deus do céu. E você acha que o pessoal que vai comprar um seguro agora, vamos lá, um helper, uma pessoa que está começando agora, que cuidado que essa pessoa tem que ter para escolher o seguro dela ou algum ponto que ela precisa se atentar, seja com o corretor, seja com preço, seja com, sei lá, um vigarista, alguma coisa que ela possa cair e se dar mal, entendeu? Tem alguma coisa assim? Olha, é mais ou menos aquilo que eu falei, é a reputação da empresa. Você, gostei dessa cotação? Jogo no Google e vejo como é que é a reputação dessa empresa. Se tem review bom, se atendem bem, entendeu? Aí, pronto, você viu a reputação. Gostei mesmo assim. Tem um valor legal? Atende todos os requisitos da minha necessidade, né? Estadual, Sim, federal? Sim, atende. Então você fica tranquilo para fechar. Agora, lembre sempre, por mais que seja uma empresa grande, vai ter escritórios locais. Então, cuidado também para não entrar em e-mails muito estranhos. Porque tem seguradores que não existem, mas entram ali naquele site de cotação e podem te enviar e você achar que está falando com a seguradora. Então, você sempre se certifica que o e-mail é bem padrão, né? Com o nome da seguradora, o e-mail mais profissional e não uma mistureba de nomes. entendi. Mas acredito que seja isso, pessoal. A gente abordou bastante coisa sobre seguro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e estiverem também no YouTube, deixe os comentários aqui embaixo que a Thelma responde vocês. E se você também estiver no Spotify, você pode. Bom, você pode ir para o YouTube e perguntar, né? Porque o Spotify não tem como. E então é basicamente isso. Tem mais alguma coisa para colocar, Thelma? Tem uma coisa, você achou ridículo, mas eu vou falar de novo, que aí a pessoa não vai esquecer. Para se sentir seguro, Não, adquira seu seguro. não. Eu vou cortar isso daí também. Não, agora é sério. Pessoal, o seguro não é algo indispensável no começo, mas para você entrar nos grandes sites, você vai precisar. Então, uma hora ou outra, você vai ter que fazer o seguro. Que você faça pelo menos com os 3 ou 4 meses de começar a captar cliente. Por quê? Isso vai te dar uma segurança para os clientes novos. E clientes novos você não conhece e realmente podem te dar dor de cabeça porque você não sabe como eles vão lidar com cada problema. Então não pense que cliente é anjinho, que te trata bem, que ele não vai te botar na justiça. Isso não significa nada. Então esteja seguro realmente, esteja preparado para qualquer acidente que possa acontecer. Sim. E são US$ 25 por mês, né? 25 a US$ 30 Não, tá não de é. 30 a 40, dependendo do É, estado, 30 a 40. Então tão já muito tenham essa caro. despesa como fixa. Acabou. A pessoa tem que saber que ela é uma empresa, né? Ela não é funcionário, não. É Exatamente, uma exatamente. empresa. Se você ganha como tal, você tem que pagar também seus deveres como tal. Beleza. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim e até mais. Meu nome é Fernando e se você quer ficar seguro, Thelma mentira. Oliveira. Muito ruim, meu Se, Deus. se você quer Não trabalhar dá. seguro, adquira seu seguro. Desculpa aí, pessoal, mas vamos terminar aqui. Até mais. Até mais.